Olá pessoal, tudo bem? Estou retomando aqui a apresentação neste canal, Literatura e Filosofia, e hoje, para começar o ano de 2023, com uma dica muito breve, muito importante sobre o livro que eu li recentemente, que foi ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura como o melhor romance de 2021. O Prêmio São Paulo de Literatura ao qual estou me referindo é a edição de 2022, que portanto premiou as publicações havidas no ano anterior, em 2021. Eu estou falando aqui do livro Uma Tristeza Infinita, também publicado pela Companhia das Letras, do Antônio Cherchenesky. Este é um autor bastante interessante, um autor brasileiro. Nós lemos aqui na orelha do livro, né, que trata-se de um gaúcho, um autor de Porto Alegre, doutor em literatura pela Universidade de São Paulo, tradutor, autor de outras tantas obras, mas de forma muito especial o Antônio Cerceneschi escreveu esse texto chamado Uma Tristeza Infinita, ganhador do referido prêmio, do Prêmio São Paulo de Literatura. E esse é um livro especial que eu queria recomendar para vocês. Por quê? Porque ele narra a história de um psicanalista. Aliás, a psicanálise está hoje em toda parte, né? As pessoas parece que buscam, e isso é uma coisa bastante salutar, né? Bastante importante. As pessoas buscam a psicanálise como via de tratamento para tentar se entender, compreender o que se passa consigo mesmas ou ao seu redor. Mas o Antônio Cherchenesky escreve aqui a respeito de um médico, né? O Nicolas, que é um médico que, ou, aliás, primeiramente, né, o romance é ambientado na época da Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E esse psicanalista, ele é francês, e ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele resolveu não combater, ele não se apresentou como soldado, ele se exilou, se escondeu, enfim, não sei exatamente qual seria a melhor palavra, em uma pequena cidade no interior da França. E terminada a guerra, ele se candidata a trabalhar como médico, psiquiatra, na verdade, né? Mas no início lá da psicanálise, bem no momento de debate dos teóricos freudianos e junguianos, ele se candidata a trabalhar em uma clínica no interior da Suíça, para tratar, dentre outras coisas, os pacientes que eram traumatizados pela guerra, que foram traumatizados pela guerra. Então há diversos personagens que concorrem na história e que vão, na verdade, confrontando a figura desse médico, do Nicolas, que é casado com uma jornalista do jornalismo científico, e a relação dele com a mulher também está colocada em questão, não pelas razões usuais de um romance, de desentendimentos, mas por razões existenciais. A questão aqui é como que alguém se comporta diante dos horrores da guerra. E aí há muitas formas de entender essa questão. Sob o ponto de vista dos pacientes do Dr. Nicholas, pacientes esses que estiveram lutando na guerra, existe uma perspectiva. Existia a perspectiva dos colaboracionistas, as pessoas que ajudaram o regime nazista e ainda assim estavam marcadas, né, pelos horrores da guerra. Havia a perspectiva dos soldados, dos aliados, né, que iam também se tratar, e havia, acima de tudo, a perspectiva dele, Nicolas, do médico, que resolveu simplesmente não comparecer, ele não se candidatou como, não se voluntariou como soldado na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu com a extensa maioria dos homens e mulheres também, né, dos países europeus à época. E aí o texto do Cherchenesky, que é um nome difícil de falar, o sobrenome dele, mas é maravilhoso o texto e a escrita. O texto vai fluindo em função disso, vai apresentando aspectos que são bastante interessantes e bastante relevantes a partir daí. É uma leitura assim muito, muito impactante, eu diria. Não vou contar aqui a história, evidentemente, mas eu posso garantir para vocês que é uma leitura impactante, é uma leitura importante. Ela traz assim aspectos que são existenciais, como eu disse. Aqui é o encontro da literatura com a filosofia. Por quê? Porque é a discussão sobre o eu no mundo, nós como resultado das nossas escolhas,
quais são os aspectos que de fato importam em nossas escolhas, no nosso trabalho, e o que isso, qual que é a conta que nós temos que pagar a partir daí. Então é uma leitura bastante especial. Eu gostaria de recomendar a leitura desse texto para vocês. Então, retomando aqui as atividades do nosso canal de literatura e filosofia, eu abro as sugestões do ano de 2023 com Uma Tristeza Infinita. Está aqui o texto, né? Antônio Cherchenesky, que atualmente integra o quadro de editores da própria Companhia das Letras. Então tá aí um grande escritor, um texto muito interessante, muito especial, que eu espero seja do agrado de vocês e possa fazer com vocês o que fez comigo, ou seja, despertar para a busca do questionamento, enfim, das relações que nós temos com as nossas escolhas, os compromissos que nós temos a partir dessas escolhas e que nós somos o resultado dessas escolhas. Então, um forte abraço a todos, um grande 2023 e, apesar do título, um ano feliz para todos nós. Um grande abraço.